Olá pessoal, na aula passada trabalhamos um pouco sobre patentes. Tá? Quando o Acordo TRIPS, na rodada do GATT do Uruguai, ele estabeleceu a proteção à propriedade industrial, tá? Ele permitiu que os países signatários, dentre eles o Brasil foi signatário do Acordo TRIPS, eles escolhessem uma proteção específica para as espécies de plantas, tá? Poderia escolher por via de patente, nosso tema passado, ou poderia ter sido escolhido por uma proteção sui generis. O Brasil escolheu uma proteção sui generis, então surge aí a nossa lei de cultivares, tá? A lei de cultivares, ela vem para proteger as espécies superiores de vegetais, tá? E seus porta-enxertos. E aí, aqui a gente vai ter que ter alguns conceitos dentro da ciência de agronomia, tá? Ciência agrônoma. Aqui vamos abrir um parêntese para explicar o que seriam as espécies superiores de vegetais, tá? Dentro do reino plantae, reino das plantas, temos os vegetais inferiores, tá? Temos os vegetais intermediários e os vegetais superiores. Os vegetais superiores, de acordo aqui com a Wikipédia, temos as gimnospermas e as angiospermas, tá? Então, a proteção de cultivares, de acordo com a nossa legislação, ela é específica para vegetais superiores. Então, vão abarcar a proteção de gimnospermas e angiospermas. Mas aí vocês me perguntam, qualquer vegetal superior? Então, eu posso proteger uma planta nova que eu descubro no meu quintal? A resposta é não. Tá? Não são possíveis de proteção as descobertas. Tem que ser espécies de vegetal superior, tá? Mais aquelas frutos da inventividade humana. Então, as espécies protegidas são aquelas que são frutos da inventividade humana. O artigo 3º da Lei de Cultivar, ele vai estabelecer o seguinte: cultivar é a propriedade, é a variedade de qualquer gênero ou espécie de vegetal superior que seja claramente distinguível das outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal. Descrita em publicação especializada disponível acesso ao público, bem como a linhagem componente de híbridos. A cultivar nova, aquela que vai ser protegida, tá? É aquela cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do período de proteção, tá? Então tem um prazo aí de 12 meses, e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, tá? Há mais de 6 anos para espécies de árvores e videiras e há mais de 4 anos para as demais espécies. Esse é o artigo 3º, inciso 4 e 5 da Lei de Cultivar. A Lei de Cultivar, como vocês viram, é o 9.456 de 97. Tá? Então, as cultivares são as espécies geneticamente modificadas de vegetais superiores. Como é feita a proteção? A proteção é feita por registro, tá? Não é patente, a gente está falando de outra modalidade de proteção. A proteção aqui é feita pelo registro. E o registro vai ser feito no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, o SNPC, que é um órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Economia. Tá? Aqui não entra o INPI, pessoal. O tempo de proteção da cultivar
vai ser exercido pelo seu titular mediante a concessão de o que a gente vai chamar de certificado de proteção de cultivar. O prazo de proteção vai ser diferente da patente, vai ser de no máximo 15 anos, tá? Quando se tratar de videiras, árvores frutíferas e árvores florestais e as árvores ornamentais, ou o seu porta-enxerto, 18 anos. Tá? Para quem compreende sobre agricultura e agronegócio, vai saber que o porta-enxerto também vai ser muitas vezes chamado corriqueiramente de cavalo. Tá? É o cavalo que recebe a enxertia da planta. Então, tem também a proteção para o porta-enxerto. Qualquer vegetal vai ser registrável? Não. E aí vem uma interação legal. Tá? A interação legal entre a lei de cultivar e a lei de biossegurança, que vai garantir aqui o desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento, que é o objetivo de todo o sistema de propriedade intelectual. E a cultivar ele não está fora do sistema de propriedade intelectual. O sistema de propriedade intelectual visa estabelecer o desenvolvimento do setor. Tá? E esse desenvolvimento, a gente tem que ter em mente que traz uma ideia de crescimento econômico, social e ambiental. Desenvolvimento é um tripé, é uma proteção tríplice. E por que eu estou falando isso? Vocês vão ver agora na lei de biossegurança. Lá na lei de biossegurança, vai haver uma proibição à utilização, comercialização, registro, tá? Patenteamento ou licenciamento de tecnologias genéticas de restrição de uso. E o que são tecnologias genéticas de restrição de uso, pessoal? São aquelas que vão definir qualquer processo de intervenção humana para a geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis. Uma planta, uma semente, que vai ser protegida pela proteção de cultivar. Quando você plantar, ela gerar uma estrutura estéril, ou seja, não consigo multiplicar pela semente da planta que nasceu, eu não posso proteger pela lei de biossegurança. Então a lei de biossegurança restringe. Ou ainda, e aí se a gente voltar lá para patentes, se houver uma planta que ela ative algum mecanismo genético que a torne estéril, ao você utilizar um defensivo agrícola necessário para a sua produção, então também esse defensivo não pode ser protegido. Tá? O defensivo pela patente, a planta pela lei de cultivares. Outra coisa que a gente vai estudar, pessoal, agora, e aí entramos no nosso segundo tópico, vai ser o desenho industrial. Pessoal, o artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial vai considerar como desenho industrial a forma plástica ou ornamental do objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a produto, proporcionando um resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. E aqui a gente tem uma linha tênue entre o direito autoral e o direito industrial. O desenho industrial vai ser aquilo que vai ficar entre os dois. Por quê? O desenho industrial ele vai proteger a forma. Quando ele fala forma plástica, ornamental de um objeto, então ele está dizendo que ele vai proteger o design ornamental desse objeto, a forma 3D desse objeto. E aí a gente vai ter uma interseção lá com as marcas. É possível também proteger a forma plástica de um objeto como marca. Então, quando vocês forem atuar no mercado, os clientes de vocês chegarem para proteger a forma plástica daquele objeto, vocês vão definir qual será a escolha que vocês vão fazer. E aqui, pessoal, é possível fazer as duas escolhas. Atentem para o texto da lei lá na proteção de marcas 3D. Então, teremos
um conjunto, a forma plástica desse objeto, ou, e aí vem uma diferenciação dentro do desenho industrial. Você tem o desenho industrial que vai proteger a forma do objeto, o objeto tridimensional, ou conjunto de linhas ornamental, de linhas e cores, conjunto ornamental de linhas e cores. Tá? Esse é o texto aqui do artigo 95. Então você tem o objeto 3D ou o objeto bidimensional. A forma de conjunto de linhas e cores aplicados a um objeto. Então é possível proteger aqui o padrão ornamental desse objeto. Tá? A aplicação, e isso se usa muito na área têxtil, por exemplo, tecidos com padrões específicos. A forma plástica, você vai ter uma utilização dessa proteção nas indústrias automobilísticas com muita força. Tá? Se protege muito a forma plástica de objetos do carro. As linhas de design de carros são protegidas aqui pelo desenho industrial. Tá? Lembrando que a forma 3D também vai ser possível de se proteger lá nas marcas. O nosso material, pessoal, deixa eu abrir ele aqui para vocês. Ele vai falar também do pedido de registro do desenho industrial. Tá? Ao contrário das cultivares, retornamos ao INPI. Como é propriedade industrial, o desenho industrial, ele vai ser possível de proteção no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tá? Esse pedido ele vai estar descrito lá nos artigos 101, 102 e 104 da Lei de Propriedade Industrial. Tá? Esse pedido vai ter que se referir apenas a um único desenho industrial, tá? E ele pode ter 20 variações. Então, para o seu cliente, você pode escolher uma gama de variações do seu desenho que vão proteger desenhos parecidos com aquele. Tá? Então, você vai fazer um pedido de proteção e essas variações vão fazer com que você tenha a possibilidade de proteger variantes, proteger formas um pouco diferentes daquela que você está querendo proteger para o seu cliente. Então, garantindo a ele que os concorrentes não vão conseguir criar produtos parecidos com o dele. O direito do titular, tá? Quando concedido, ele vai constar no título do desenho. Tá? O registro vai conter título, número do registro, nome do autor, nacionalidade, domicílio e os desenhos e os dados de propriedade, de prioridade caso haja, tá? Quando você está tratando de pedidos com prioridade lá pela CUPS. Esse relatório descritivo que vai ter que ter no pedido, ele deve conter as suas reivindicações, tá? O prazo para proteção terá vigência de 10 anos e vai ser possível a prorrogação por 3 períodos consecutivos de 5 anos cada, totalizando um prazo total de 25 anos. Durante esse prazo de proteção, o titular vai ter direito equivalente ao direito de patente, que é aquele direito de se opor a terceiros não autorizados que visem produzir o seu produto, tá? Tendo as mesmas limitações lá do artigo 46 da Lei de Propriedade Industrial. Então, pessoal, falamos rapidamente aqui sobre o nosso tema de hoje e bom estudo para vocês. Nos vemos na próxima aula.